Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo, sou bolsista do projeto Conexão Profiap da Universidade Federal de Viçosa, Campus Rio Paranaíba, e dou aqui, dou continuidade, na verdade, às lives, o bate-papo do nosso projeto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, Roberto, Caroline. Convido, antes de fazer a apresentação do nosso convidado do dia, convido a todo mundo que ainda não teve a oportunidade de conhecer um pouco do nosso projeto a visitar nossas redes, nossos principais canais, o Instagram, o YouTube, o site, que lá a gente postou, mais informações, o principal objetivo do nosso projeto. E também tem, tanto no YouTube quanto no Instagram, alguns dos nossos últimos encontros, das nossas últimas lives, que tivemos como convidados o Felipe, a professora Rosiane, o professor Fábio, a Mariana, a Priscila, enfim, trazendo, suas experiências tanto no Profiap e alguns, como gestores públicos. E hoje, não poderia ser diferente, a gente tem um outro convidado especial vindo falar um pouco de toda a sua trajetória no Profiap e um pouco, do seu PTT, que se eu não estiver enganado, me corrige depois, acabou de ser defendido, recentemente. Mas nosso convidado é bacharel em administração pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em administração pública pela Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é servidor público e atua como assistente em administração na Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da UFV. Então, dou boas-vindas a Roberto Barbosa. Muito obrigado. Primeiro, parabenizar o Profiap aí, vocês, pela essa iniciativa, você, Marcelo, professor Carlos. É uma iniciativa importante, porque convida a gente que já passou pelo processo a conversar um pouco, sobre essa trajetória, principalmente do PTT, que é muito importante para o mestrado profissional, e depois compartilhar nas redes para que outras pessoas também possam ter essa informação. Ótimo. Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do meu trabalho. A gente que agradece, Roberto. Antes da gente iniciar, nosso bate-papo, em nome de toda a rede Profiap, em especial do professor Carlos, a gente gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite, em realizar essa troca com a gente aqui no dia de hoje. Pode ter certeza que vai ser muito importante. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, para iniciar, Roberto, eu queria que você contasse para a gente qual que foi o tema do seu PTT. Eu postei, lá no Instagram, a gente fez o post do link, mas eu não sei se as pessoas tiveram o conhecimento, tiveram tempo de conferir, mas eu queria que você trouxesse aqui para a gente, um pouquinho do seu PTT, o tema, enfim. Sim, claro. O tema do meu PTT traz como título Conexão DSS-UFV. Recomendações para aprimorar a comunicação e a transparência na divisão de segurança, saúde ocupacional e qualidade de vida. O foco foi desenvolver soluções práticas para os desafios de comunicação enfrentados pela divisão, que é a unidade responsável pela saúde e segurança dos servidores aqui da UFV. No meu PTT foram recomendadas 10 ações práticas. Algumas delas, a maioria, já está implementada ou em fase de implementação e algumas estão em análise de viabilidade. A estrutura que eu adotei foi um relatório de recomendação técnica, onde algumas das ações já foram sendo executadas e outras foram sendo sugeridas. E você havia me perguntado lá no início, eu defendi já a dissertação e o PTT perante uma banca em maio, final de maio. Já foi feito os ajustes, já foi entregue, inclusive o PTT já teve até o ESBN concedido. Ótimo, parabéns, inclusive. Obrigado. Já como falado o tema principal, eu gostaria que você, de forma breve, falasse para a gente qual que foi o foco central, do seu projeto e também como que surgiu a ideia, o que te motivou, a trabalhar nessa temática. O foco foi diagnosticar as falhas de comunicação
que afetavam tanto o acesso dos servidores aos direitos, principalmente relacionado à saúde e segurança do trabalho, quanto à eficiência dos processos internos da própria divisão. E, a partir disso, propor um plano de ação prático e de baixo custo para resolver esses problemas. Aí foi utilizada a ferramenta 5W2H para organizar as recomendações. A ideia, ela surgiu da minha vivência como servidor na própria divisão. Eu percebi na prática que muitos problemas, como a baixa adesão a programas de saúde ocupacional e dificuldades dos servidores em obter informações, eram causadas por uma comunicação fragmentada, porque a UFV ela tem aproximadamente 3.400 servidores, dispersos em diversas unidades, diversos campos, tem 3 campos, diversas unidades de trabalho, então essas informações estavam muito fragmentadas, ou seja, cada setor orientava de uma forma. Aí foi uma motivação para criar uma solução que buscasse transformar o ambiente organizacional, aonde houvesse mais transparência das ações de saúde e bem-estar e também das ações da política paz, que é a política que foi base do minha dissertação e do TCC, e do PTT. Entendi, Roberto. E agora, conforme, né, quando eu te convidei, eu te falei, um dos objetivos principal do nosso projeto é trazer a importância, né, do Profiap para aquelas pessoas que não têm conhecimento do que é um mestrado, do que é o Profiap em si. E o PTT, né, eu poderia dizer, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas dos pontos principais é o impacto que ele tem que gerar, né, que ele pode ser gerado. Então, eu queria que você falasse para a gente, direto, né, agora direto para a nossa conversa, quais foram os impactos reais, né, do seu PTT até agora, que igual você falou, algumas durante o processo, né, algumas já foram incrementadas, outras ainda estão sendo viabilizadas. E também gostaria que você descrevesse algum desses impactos, né, de forma concreta. Sim, sim. O mestrado profissional, ele tem essa característica, né? O objetivo, ao concluir, é trazer alguma coisa que vai contribuir para a realidade de algum setor. No caso da administração pública, de algum órgão público. No meu caso, os resultados práticos foi assim, a busca por resultados práticos foi o objetivo do projeto. Então, no meu PTT, foram recomendadas 10 ações práticas para melhorar os processos de comunicação e gestão da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida, vinculada à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Eu vou detalhar aqui os 5 principais que já está acontecendo ou está em fase avançada de implementação. E os outros 5 eu vou citar eles como projeto futuro, porque eles ainda estão em fase de estudo. O primeiro deles foi a centralização da informação. As informações estavam muito dispersas, então foi criado o portal dss.ufv.br, um site, e esse site, ele funciona como uma referência oficial, garantindo que todos os servidores da UFV têm acesso às mesmas informações e promove equidade. Ele está sendo atualizado continuamente para garantir o acesso dos servidores da UFV a informações atualizadas e confiáveis sobre saúde ocupacional. Então, o site, além dele concentrar as informações no local, ele tem como a gente gerar links e encaminhar por outros meios de comunicação para que o servidor ele tenha as informações mais atualizadas. A segunda ação, que é paralela à primeira, que é o projeto DSS itinerante. O que acontece? O site, ele chega a muitas pessoas, mas também tem muitas pessoas que ele não chega. Principalmente uma característica que a UFV tem de servidores que já têm uma idade avançada, servidores que às vezes não têm esse costume com a tecnologia, às vezes nem sabem usar, principalmente o pessoal que entrou aí na década de 80, década de 90, ou aqueles que são lotados em áreas mais remotas, como as unidades de ensino, pesquisa e extensão, que muitas vezes ficam em zona rural. Então, para esses servidores, a gente criou o projeto DSS itinerante, onde a gente faz as visitas no local de trabalho do servidor e leva informação impressa através de panfletos, orientações verbais e outras formas mesmo de comunicar para que esses servidores tenham acesso às ações oferecidas e também participem das campanhas que promovemos.
Atualmente, já realizamos 197 visitas, né? Visitamos 197 setores de trabalho e alcançamos 1.137 servidores. Aproximadamente um terço do nosso público, que são os servidores que têm dificuldade de acesso à internet. Os demais estão sendo alcançados também pelo site e alguns ainda a gente falta alcançar. Então, isso quebrou barreiras físicas e criou um vínculo de confiança. Nessas visitas, por exemplo, ocorrem orientações sobre as ações da paz, da política, né, de atenção à saúde do servidor na UFV, e também as campanhas de prevenção e promoção à saúde, como, por exemplo, o Outubro Rosa, voltado ao câncer de mama, o Novembro Azul, o Abril Verde, voltado à segurança do trabalho, o Dezembro Vermelho, voltado à prevenção a ISTs, dentre outras. Já a terceira ação, foca na comunicação direta a partir de novos canais. Ou seja, a comunicação, foi identificado, né, em um estudo preliminar, que a comunicação ela era travada porque ela era focada no e-mail, telefone, processo e comunicação interna, que eram as CIs. Aí, para agilizar, foi proposto no produto técnico e já implementado o WhatsApp Business, de forma institucional, utilizando um número institucional para agilizar o agendamento de perícias, orientações e esclarecimento de dúvidas. E também, paralelo a isso, começamos a utilizar o YouTube, com plantões, tira dúvidas, para falar, o primeiro foi falando sobre atestado médicos, mas a gente vai falar de vários temas também, e aí a gente faz pelo YouTube, esse material fica gravado e depois a gente divulga, tanto em grupos de WhatsApp, tanto na mala direta por e-mail, e também nos atendimentos a gente cita que ele existe. E futuramente a gente pretende expandir também para outras redes sociais à medida que for possível, por exemplo, no Instagram e outras formas de comunicação. A quarta ação, que também gerou impacto, está sendo o fortalecimento da visão estratégica da DSS. Já falando agora da gestão, porque o PTT ele trata comunicação e gestão, as duas coisas andam juntas. Né? Então, o fortalecimento da visão estratégica. A DSS ela atuava de forma muito reativa, ou seja, não tinha um direcionamento. A partir do PTT, a gente começou a construir a nossa visão, missão e valores. Então, a partir da missão, qual que é o nosso objetivo, o que a gente quer ser no futuro e quais são os nossos valores. Inclusive, já está disponível no nosso site dss.ufv.br. Isso pode parecer simbólico, mas é fundamental, pois alinha toda a equipe a um propósito comum e contribui para a formação de uma cultura de prevenção e promoção à saúde. E o quinto, que eu quero destacar aqui, são a fundamentação para decisões futuras com a pesquisa de QVT. A 10ª sugestão que foi feita no meu produto técnico foi que fosse realizada, a partir de parcerias com outros cursos e outros estudantes, realizasse uma pesquisa de qualidade de vida no trabalho, de forma científica, em toda a UFV. E o meu orientador conseguiu isso, conseguiu um aluno que quer trabalhar isso também, e está sendo desenvolvida uma pesquisa sobre qualidade de vida do trabalho na UFV, abrangendo tanto o Campos Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal. E a proposta dessa pesquisa é recomendar ações e também ter um diagnóstico científico completo para orientar todas as nossas futuras ações. A pesquisa ela foi já aprovada no Comitê de Ética da UFV e está em fase de coleta de dados. E você comentou também dos impactos de forma concreta. Então, em resumo, o projeto ele gerou avanços concretos com a criação do site. Dentro do site, o catálogo de serviços, que melhoraram então, o acesso à informação e a transparência. O projeto DSS itinerante atendeu mais de 1.100 servidores, levando orientação e cuidado a setores distantes da sede. Também modernizamos a comunicação com o uso do WhatsApp e do YouTube, além de definirmos a missão, visão e valores para fortalecer a identidade do setor de saúde ocupacional. E a pesquisa de qualidade de vida no trabalho foi aprovada e está em execução, né, a partir de outros pesquisadores. E iniciamos também o mapeamento de processo e a proposta está sendo germinada agora de um sistema de protocolo que já começa a reduzir aí as dúvidas e a ansiedade dos servidores com relação ao andamento de processo. Então, são várias ações e são resultados que indicam avanços importantes na gestão e na promoção da saúde e segurança ocupacional na UFV. Muito bacana, Roberto. Muito bacana mesmo.
parabenizar você, né, e a todos os envolvidos pelo trabalho, né? Você foi falando aí, eu também dei uma lida. A gente vê, né, a diferença que faz, né, na vida de todos aqueles. Mas, enfim, falando focado ainda um pouco no impacto, mas já indo para a questão das dificuldades que você encontrou, né, durante essa trajetória, todos esses impactos, eles foram planejados ou teve algum que surgiu ali durante o caminho, né, durante as pesquisas? Sim, eles foram planejados. O PTT, ele foi estruturado para ser um guia prático. Ou seja, eu já tinha uma consciência dessa necessidade, o setor já estava precisando de alguém debruçar nessa questão. Aí, a partir do mestrado, a partir desse incentivo a buscar uma solução prática, desde já do primeiro semestre, no final do primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar o PTT junto com meus dois co-orientadores, professor Pedro Paulo, que é o chefe da divisão, que foi um co-orientador, professor Luiz Abrantes, que é o pró-reitor, e o meu orientador, professor Odemir. A gente já começou a fazer um guia que realmente fosse útil a partir dos problemas que já existiam. Então, e um detalhe também, que a ideia nunca foi criar um documento teórico, mas sim um plano de ação. A aprovação e implementação rápida pela gestão da UFV demonstra, né, que essas propostas eram não apenas necessárias, mas também viáveis e alinhadas às necessidades da instituição. Então, nós partimos de um problema que existia, de uma dificuldade identificada, e já começamos a criar esse relatório como um guia prático para solucionar. Então, eu posso afirmar que eles foram planejados. Entendi, bacana. E agora, igual eu comentei, né, falando um pouco da trajetória do seu trabalho, teve algum desafio ou alguma resistência que você encontrou durante o processo, né? Quais você diria, né, que foram os principais obstáculos ali no desenvolvimento, da implementação, né? Igual você comentou. Sempre tem, né? No âmbito público, a gente vai deparar com vários desafios, como, por exemplo, falta de recurso. Às vezes, por exemplo, eu comecei a pensar em algo mais elaborado, mas aí eu já sei, olha, eu não vou ter recurso para fazer, né? Eu tenho que contar com bolsistas, eu tenho que contar com estudantes do departamento de medicina. Então, assim, muitas coisas, às vezes, que foi sendo pensadas ali para poder solucionar, foram esbarrando nessas questões, falta de recurso, falta de uma legislação que pudesse dar um amparo. Então, e também, já do ponto de vista na implementação, a cultura de comunicação fragmentada que existe. Então, assim, ainda existe essa dificuldade, porque a gente tem que ir em todos os setores, através do DSS itinerante, para ir convencendo os gestores, os líderes informais, a gente padronizar as informações de saúde e segurança do trabalho. O outro desafio foi garantir o acesso para os servidores sem familiaridade com a tecnologia, que aí a gente fez a partir do projeto DSS itinerante, que através da falta de pessoal. E aí eu contei com o apoio do professor Pedro, a gente conseguiu, temos ainda, né, estagiários, temos 5 bolsistas BAP que atuam com a gente tem bolsistas também de um outro programa da UFV que ajuda, e também alunos do departamento de medicina, porque são muitas ações e aí a gente tem que ter pessoal. E aí a nossa saída foi conseguir com os estudantes. Mas tem muito desafio, mas conseguimos superar com base no planejamento. Entendi. Para quem ainda não teve a oportunidade, né, de ver o CPTT, mas você comentou no início das suas falas, continuando na trajetória do seu projeto, você comentou que você utilizou a ferramenta 5W2H, certo? Como base para o seu projeto, para o seu trabalho. Eu queria que você contasse para a gente por que você escolheu essa ferramenta como base, né? E como foi o processo de levantamento de dados e diagnóstico. Eu escolhi a ferramenta 5W2H por sua simplicidade e objetividade. Ela transforma ideias em um plano de ação claro, porque o 5W2H é um acrônimo que em português vai significar o que, porquê, onde, quando, quem, como e quanto custará. Então, para cada uma, foram 10 ações. Então, para cada uma das ações, foi feita essas perguntas. O que é, por quê, onde vai ser implantado, quando,
quem vai implementar, como vai ser implementado e quanto vai custar. Isso foi fundamental para apresentar propostas que a gestão pudesse entender, aprovar e implementar rapidamente, pois já detalhava os responsáveis, os prazos e os custos, que na maioria dos casos tiveram que ser zero, porque nós não tínhamos recurso, tivemos que utilizar o que já tínhamos, né? A estrutura que a gente já tinha aqui na UFV. Mas essa ferramenta foi escolhida exatamente por sua simplicidade e objetividade. E o processo, a segunda pergunta, me desculpe que eu não estava passando, e o processo de levantamento de dados de diagnóstico, ele foi feito a partir de uma pesquisa documental e da análise do ambiente organizacional. A pesquisa documental foi a base do terceiro artigo da dissertação, que a minha dissertação ela foi feita em 3 artigos, o terceiro artigo foi feito com essa pesquisa documental, que aí identificou várias falhas nos processos de gestão e de comunicação da DSS. Minha própria rotina de trabalho também, a gente já via vendo essa necessidade, né, que foi essencial, então, para identificar os problemas reais enfrentados pelos servidores e propor essas ações. Entendi. Eu não comentei aqui com você, né, mas atualmente eu estou cursando Ciências Contábeis, mas eu também já passei pela DM. Então, tem algumas matérias, né, que a gente vê ali na teoria, o 5W2H, né, e vê na prática, né, com toda certeza a gente vê como que é importante, né, essa ferramenta, como pode ser usada, como pode solucionar várias problemáticas, vários problemas. Então, vendo isso na prática, para mim que estou na teoria, é muito bacana, sabe? Mas, enfim, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo sobre a construção do projeto, eu queria saber quais foram, né, os principais parceiros e setores envolvidos na elaboração de todo esse trabalho. Você comentou, né, que você teve a ajuda dos orientadores, o Paulo, dentre outros, mas teve algum outro setor, ou, por exemplo, como que alguma disciplina, né, do Profiap que te ajudou na construção do seu trabalho? Olha, com relação aos parceiros e setores envolvidos, eu tive que envolver vários setores, até porque a dimensão era muito grande. Então, foi envolvido, primeiro, a própria DSS, a Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida, que tem 2 serviços, né? O Serviço de Saúde Ocupacional e o Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho. A gente são 18 pessoas, algumas pessoas aqui me ajudaram, inclusive o professor Pedro Paulo como meu orientador. Também foi envolvida a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, principalmente para fazer contatos, articulação e apoio também na estruturação com o professor Luiz Abrantes, e também para ajudar a conseguir bolsas para recrutar alunos, né, para poder ajudar nos contatos. Também tive apoio do Departamento de Medicina e Enfermagem, a partir do professor Pedro, que disponibilizou alunos para poder ajudar a fazer também essa divulgação, principalmente do DSS itinerante. E também da Diretoria de Governança Institucional, que já tem fazendo um projeto muito bacana aqui na UFV de mapeamento de processo, e a partir daí eu fiz uma capacitação com eles, e a gente começou também uma base para estruturar os nossos processos aqui na DSS. Então, foi PGP, DGI, a própria DSS, os meus orientadores e co-orientadores, todos contribuíram muito. Aí você me perguntou das disciplinas, desculpa. Então, assim, as disciplinas, eu não vou saber nominar o nome delas, mas as disciplinas que trataram gestão de pessoas e políticas públicas, elas foram fundamentais, porque ajudou a trazer esse elo, né? Como que as ações repercutem e também como que o projeto ele tem que ser viável. Então, ao pensar numa ação, eu tenho que pensar lá no 5WH. Quem vai fazer? Quanto custa? Como vai ser feito? Onde vai ser feito? Né? E aí, a partir disso aí, respondendo todas essas perguntas, aí a gente consegue identificar a viabilidade. Se uma pergunta não puder ser respondida, algo está errado, o projeto não vai poder ser implementado. Então, as disciplinas de gestão pública e políticas públicas e gestão de pessoas ajudaram a contribuir com esse conteúdo. Entendi. Muito bacana ver, né, que teve ali a junção de várias pessoas para a construção desse trabalho incrível. Mas agora, né, falando um pouco dos próximos passos, você comentou, né, que
Algumas das ações já foram implementadas, outras ainda, então, estão em processos, né, de viabilização. Eu queria que você contasse quais são os próximos passos, né, para consolidar e ampliar as ações, e como que vocês vão garantir que os avanços continuem, né, mesmo após o encerramento do projeto. Se tem algum plano? Sim, o PTT ele foi desenhado para ser um ponto de partida, não de chegada. Eu vou destacar mais alguns passos estratégicos a serem executados futuramente, como eu já comentei lá no início, né? Além daqueles 5 que foi comentado, de uma forma resumida, para a gente não tomar muito tempo também, os próximos passos são criar a Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Federal para institucionalizar a participação dos servidores e gestores. Essa ação está em andamento, ela depende de uma regulamentação interna pelo Conselho Universitário, então isso está tramitando, é um processo um pouco mais demorado, mas precisa sair, ele vai sair. Também implementar um sistema de protocolo para dar transparência total aos atendimentos. Igual já acontece em alguns setores da UFV, quando você manda um e-mail, gera um protocolo, e aquele número de protocolo permite acompanhar os andamentos para quem que foi, como que está. A gente vai implementar isso também, tá em análise técnica, né, para saber qual sistema vai nos atender melhor, que tem que ser um sistema interno da DTI, porque a gente não tem recurso para contratar um sistema de mercado, mas a gente está estudando isso também. Concluir a pesquisa de qualidade de vida do trabalho até o final do ano. Está em fase de coleta de dados, um apoio também que os estudantes da medicina estão ajudando, principalmente um estudante do mestrado, lá do Departamento de Medicina. Então, concluir, e o trabalho de conclusão dela vai trazer esses resultados, que vai basear as ações da saúde ocupacional em dados reais. Expandir a integração com os campos de Florestal e Rio Paranaíba, principalmente no que tange a saúde e segurança ocupacional, garantindo que essas políticas sejam uniformes, e já está sendo realizado com o campus de Rio Paranaíba uma integração bacana agora a gente temos uma médica lá que vai dar apoio nas perícias, uma profissional em gestão de pessoas também que está nos dando apoio. A gente pretende conseguir um técnico de segurança do trabalho para lá também, e futuramente tentar também aproximar mais do campus de Florestal. E, por fim, consolidar a gestão estratégica. Porque gestão estratégica não é só a gente fazer missão, visão e valores como um texto. O texto é fácil fazer, até uma inteligência artificial faz. O difícil da gestão estratégica é que as pessoas passam a ter ações no seu dia a dia em prol de alcançar aquela visão. E passa a ter a consciência daquela missão. E passa a ter aqueles valores como base de suas ações. Então, isso tem que ser feito dia após dia, para poder que essa cultura ela consiga se enraizar. E para garantir que esses avanços continuem, mesmo após o encerramento do projeto, o projeto já se encerrou há mais ou menos 2 meses, né, com a defesa, eu acredito que a sustentabilidade ela está em institucionalizar as práticas. Ao criar um site, mapear os processos, criar comissões, as melhorias elas deixam de depender de uma pessoa e passam a fazer parte da cultura da organização. Então, além disso, também o PTT já foi protocolado, foi entregue para a gestão, eu estou acompanhando os processos, meus 2 orientadores e meu orientador também, porque é de interesse deles também. A pesquisa ela foi desmembrada, né, tem outras pessoas coletando dados em outras divisões dessa pesquisa. Então, eu acredito que essa união entre o meu acompanhamento dos meus coorientadores, do meu orientador e também a continuidade da pesquisa e a institucionalização das ações vão garantir a continuidade. Bacana, Roberto. Igual eu comentei com você, né, a intenção dessa troca, a intenção do bate-papo, do nosso projeto, é realmente trazer para toda a rede, para o FIAP, para todos aqueles que nos acompanham, a importância, né, do PTT e do mestrado em si. E já chegando no final, eu queria que você contasse para a gente, né, da sua trajetória no Profiap, como que o Profiap contribuiu, né, para a elaboração e amadurecimento do seu PTT e também para a sua trajetória, né, como pessoa. Como foi para você fazer esse mestrado?
junto ao Profiap, né? Olhando para trás, né? O que você aprendeu com todo o processo e qual conselho você daria, né? Para os outros mestrandos do Profiap que desejam causar um impacto real com os seus projetos. Olha, o Profiap ele foi essencial, porque ele me deu uma base teórica e metodológica com a estruturação científica. Então, a partir do Profiap, eu aprendi a ler e interpretar os artigos de uma forma mais completa, mais científica, e analisar os problemas de uma forma mais estruturada, a fim de propor uma solução. Por isso, até que eu escolhi o modelo de dissertação de artigo, porque aí eu pude fazer 3 artigos, eu optei por fazer 3 artigos, de forma que eu fosse caminhando nessa trajetória. Então, o Profiap ele foi essencial para trazer essa base, e que é para transformar uma necessidade prática em um projeto técnico estruturado, que acaba sendo o propósito principal de um mestrado profissional. A exigência de criar um produto que gerasse impacto real na administração pública, que eu já tive essa informação desde o início, me guiou durante todo o processo, porque eu já fui buscar um problema que existia e fui trabalhar uma solução nele, e não algo abstrato ou algo de outra organização. Era da organização que eu trabalhava, era algo que eu estava inserido. Então, cada ação já ia tendo resultado ao longo do processo. E eu percebo que essa jornada ela foi muito além de um trabalho acadêmico. Quero deixar claro aqui, até resolvi escrever isso para poder comentar com vocês. Eu aprendi 3 coisas fundamentais durante esse processo. Primeiro, que a empatia é a ferramenta mais poderosa para o diagnóstico, pois me permitiu entender a raiz dos problemas ao me colocar no lugar dos meus colegas, porque tem aqueles problemas que eu estava atendendo, mas tem os problemas do setor. Então, eu tinha que verificar, olha, se esse problema está acontecendo lá com o serviço social, por quê? Como eu, no lugar deles, eu iria ver? Então, a empatia, ela me ajudou aí muito na identificação da base dos problemas de comunicação. Segundo, que eu quero deixar, é que a simplicidade é a chave para a execução. O valor de um projeto está na sua capacidade de ser implementado, por isso que eu usei a ferramenta 5W2H. Não adianta nada eu fazer um projeto mirabolante, propor um sistema caríssimo, ou propor uma reforma muito cara, ou contratação de profissionais especializados para dar palestra, se eu não tenho recurso para fazer, ou ele não vai ser viável ser implementado. E, por fim, a lição mais importante, aprendi que um servidor público pode e deve ser um agente de transformação, usando estudo e propósito para gerar um impacto real na vida das pessoas com os recursos disponíveis. Porque não adianta também a gente sonhar alto e não ter o recurso para poder fazer. E você me perguntou do conselho que eu daria para outros mestrandos do Profiap, que desejam causar um impacto real com seus projetos. Eu compartilharia um conselho que se baseia em um tripé: diagnóstico, simplicidade e articulação, que foi a base do meu PTT. Primeiro, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Tem que buscar o problema. Por que eu vou fazer isso? Então, você tem que saber que existe um problema e não pensar no que como deveria ser. Eu tenho que pensar como é. Como que é a minha realidade? Ela pode não ser a ideal, mas é a realidade que existe. Né? Construa uma ponte, não um castelo. Por que eu falo isso? Porque o castelo seria algo muito elaborado. Por exemplo, um sistema fantástico que vai ter que ser hospedado em servidores, que vai ter que pagar direitos autorais, aí não vai ter como implementar. Ou um plano de mudar uma lei, que vai ter que mandar lá para o Congresso Nacional, que não vai conseguir ser implementado. Então, construa uma ponte, algo simples, mas que consiga fazer a diferença naquele setor. Ou criar um projeto que vai impactar toda a instituição, mas que vai depender de milhões também, você não vai ter recurso para fazer. Então, eu coloquei, construa uma ponte, não um castelo, né? Cria uma solução prática e viável, que se conecte com a realidade e os recursos existentes. O terceiro, seja um articulador, não um herói solitário. Envolva as pessoas desde o início. Porque, às vezes, a pessoa vai pensar assim, vou fazer um produto técnico, eu vou encontrar a solução, eu vou ser o autor, eu que vou fazer. Não vai conseguir chegar no resultado. Na administração pública, a gente precisa de articular, de buscar parcerias, de buscar pessoas, igual foi o meu caso. Quando eu falei do DSS itinerante, que era ir nos local, pensei, eu preciso de pelo menos 10 pessoas para fazer. Eu não tinha nenhum. Aí eu fui conversar com um, com outro, aí vem o meu orientador, fala, olha, o pessoal do departamento de medicina
que cursa comigo, eles precisam cumprir carga horária de extensão. Falei, então vamos cadastrar um projeto de extensão. Dá para fazer? Dá para fazer. Aí a gente foi fazer. Aí dá para conseguir uma bolsa para alguns, a gente conseguiu. E articulando, a gente consegue chegar no impacto. O impacto real não é sobre o brilho individual. As ações elas vão acontecer e o nome da gente muitas vezes nem vai aparecer. Mas é sobre a capacidade de fazer com que todos se sintam parte da construção. Ou seja, todos aqueles que estão participando, eles têm que se sentir parte daquela missão, daquela visão e daqueles valores. Em resumo, o que eu recomendo a vocês, encontre um problema real, proponha uma solução simples e construa junto com a equipe. O impacto será inevitável. Muito, muito bacana, Roberto. Muito obrigado por essa mensagem. Igual eu te falei, a nossa intenção é uma troca rápida, né? Mas você pode ter certeza que tudo que você trouxe aqui hoje para a gente vai fazer efeito, né, em alguém. Quem não teve ainda a oportunidade de ver o seu projeto, conhecer um pouco, né, ler o seu PTT, convido a conferirem. A gente deixou o link lá nas nossas redes. Mas já, igual eu comentei com você, encerrando, né, esse nosso bate-papo, em nome, novamente, de toda a Rede Profiap, do professor Carlos, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, por vir aqui e falar um pouco, né, do seu trabalho, da sua experiência, enfim, muito obrigado, de verdade. A gente teve hoje uma exceção que não ocorre nas outras lives, mas estamos com duas pessoas presentes aqui, que é a Caroline e a Regiane. Bem-vindas, né? Que vocês entraram depois, mas muito obrigado por participarem. Caso tiverem alguma dúvida, né? Deixo aqui aberto para vocês perguntarem ao Roberto, caso ele não se incomodar. Mas desde já agradeço a todos pela participação. Só para a gente finalizar, queria deixar avisado para todo mundo, para toda a Rede Profiap, que a gente já tem um próximo encontro marcado. Vai ser na semana que vem, dia 13, na quarta-feira, né? Vai ser um horário diferente dessa vez, vai ser às 2h30 da manhã, 2h30 da tarde, mas com um convidado tão quanto o Roberto, né? Um convidado especial também, que eu tenho certeza que vai enriquecer cada vez mais esse nosso projeto, que está sendo incrível. Então, de antemão, muito obrigado a todos novamente e deixo o convite aqui para todos verem o nosso próximo bate-papo, a nossa próxima live. Bom, muito obrigado e tchau, tchau a todos. Agradeço, Marcelo, agradeço a Regiane, Caroline e todas as pessoas que vão assistir a gravação depois, tanto lá no Instagram, tanto também no grupo do Profiap, que a gente deve compartilhar lá também. E deixo à disposição para vocês, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Meu e-mail é robertobarbosa@ufv.br, Barbosa conhece. Tá? Se alguém estiver fazendo PTT, quiser tirar alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, só mandar um e-mail para mim, robertobarbosa@ufv.br, que a gente marca um horário, faz um bate-papo individual e troca experiência. Eu gosto muito também de trocar experiência e aprender com vocês. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, ao professor Carlos, aos meus orientadores e a todos que contribuíram com o meu projeto e com essa oportunidade de fazer o Conexão Profiap. Antes de encerrar, eu esqueci do principal, te parabenizar pelo seu trabalho incrível, a você e toda essa equipe, né, que fez e vem fazendo a diferença aí na vida de tantas pessoas. Parabéns novamente, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vou encerrar aqui, gente. Tchau, tchau.